Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Há cerca de 600 professores em risco de não conseguirem terminar o doutoramento este ano e de ficar sem emprego por causa disso. O sindicato responsabiliza governos e promove protesto em Coimbra. O prazo dado aos professores do superior para se doutorarem acaba este ano. Se o governo não recuar, vão para a rua cerca de 600 professores do Politécnico, estimou o órgão coordenado deste subsistema em reunião com a FENPROF. Albino Almeida, muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Como é que comenta esta notícia que acabámos de ler? Uma frase lapidar, dita por Jorge Coelho há dias num encontro sobre educação: estamos perante o pior ministro da educação que o país conheceu depois do 25 de Abril e tudo o resto é consequência. Por isso, este é um ministro altamente incompetente, um lacaio completo, como nunca se viu do Ministério das Finanças, e, portanto, um homem incapaz de garantir os meios indispensáveis à gestão de uma área que é crucial para o desenvolvimento do país e que, pese embora ele o afirme quando fez, por exemplo, a famosa prova de avaliação de conhecimentos para a docência, não é? De facto, isto só prova que o Governo está a desinvestir fortemente na formação de professores e, portanto, na produção de mais doutorados e digamos que situação que se insere num quadro mais amplo de um ministro que é verdadeiramente reacionário, tem uma política reacionária, isto é, quer destruir tudo e no seu lugar não constrói coisa nenhuma. É uma desgraça que aconteceu ao país e este senhor ser Ministro da Educação. Como é que fica a questão do ensino superior? São 600 professores do Politécnico que podem ficar desempregados, claro, mas isto abrange também o ensino universitário. Claro, o que está aqui em causa fundamentalmente é um desinvestimento muito forte, e agora percebe-se, não é? Quando as pessoas não sabiam exatamente de onde vinham aqueles milhões que iam ser cortados no Ministério da Educação e da Ciência, e espero que agora todos estejam a perceber onde é que eles estão a ser cortados. Ao contrário do que o Ministro disse na altura, que isso estaria mais ou menos acomodado e seria em áreas que não feriam em nada a atividade normal da educação, como se vê, além do mais, o Ministro é relapso, é mentiroso, tem como característica mentir. Já não é a primeira vez, isso já aconteceu quando eu presidia a Confederação. Este Ministro da Educação, com falinhas mansas, é um Ministro que mente, porque raramente cumpre aquilo com que se compromete. Portanto, quem não cumpre o que se compromete, mentiu. É tão simples quanto isto. Albino Almeida, em 2014 ouvimos Angela Merkel dizer que Portugal tinha demasiados licenciados. De facto, quando assistimos a este desinvestimento na educação, podemos concluir que estes demasiados licenciados, como Angela Merkel lhe chamou, no futuro poderão ser bem menos. Olha, ainda não é o tempo de eu revelar tudo aquilo que vivi na educação com este ministro. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, a ser Angela Merkel não me deve perder muito tempo a ler nada sobre Portugal. Mas ouve o que lhe dizem. E seguramente quando tivermos um ministro da Educação que, para denegrir o governo anterior, durante anos manteve a Troika, a famosa Troika, na ignorância de existir cursos profissionais em Portugal e turmas de ensino profissional em Portugal, eu penso que a senhora Merkel o que disse foi aquilo que lhe disseram a ela. E normalmente o ministro Nuno Crato tinha a ideia de que depois dele, antes dele não havia educação e depois dele é que o país ia melhorar. E, portanto, essa visão que ele transmitiu à senhora Merkel é a única responsável por isso, porque se ela olhar com atenção para aquilo que são os estudos da própria OCDE, Portugal estava a aproximar-se dos valores de referência europeus e não à frente. Só se estivesse à frente é que poderia ter licenciados a mais. Ora, não era o caso. Além disso, Portugal subscreveu várias convenções internacionais e vários acordos internacionais, nomeadamente tem objetivos 2020 para atingir, garantindo a um número considerável de portugueses pelo menos uma licenciatura, e é de facto licenciaturas e doutoramentos são os objetivos da política educativa e científica que o Governo assinou há uns anos atrás já, com as entidades com quem está relacionado, Unesco, OCDE, etc. E, portanto, eu estou convencido de que este é um governo de elite, é um governo de classe, claramente favorável a que alguns que tenham dinheiro que possam fazer os seus cursos, nomeadamente em entidades privadas, depois falam, porque o pagam, os outros devem rapidamente deixar o sistema educativo, porque para este senhor
constituem uma despesa e não um investimento. Assistimos a um retrocesso. Assistimos a um retrocesso com consequências graves, porque não vai ser fácil pegar nesta educação que está literalmente a arder. Repare, é o ensino superior, é o ensino artístico, é um conjunto de questões que estamos a ver na educação, que quem chegar à educação no próximo ano vai ter muita dificuldade em pegar no ponto em que isto está. Provavelmente vai ser uma tarefa muitíssimo complicada, porque há retrocessos muito sérios, há uma política verdadeiramente brutal que está a ser feita com intencionalidade por este governo. Nós, na cidade do Porto, temos precisamente uma das melhores universidades da Europa e também do mundo. Certo. Isto reflete todo o investimento que se fez ao longo dos anos. Claro. E assistimos atualmente a este desinvestimento, como já aqui referimos, que pode trazer consequências também para as universidades portuguesas. Eu estou convencido que as universidades portuguesas vão viver aqui um momento muito sério. Porque, vamos ver, nos dois anteriores governos antes deste tinha havido uma aposta na ciência e no ensino superior. E agora era preciso dar a volta, era preciso procurar que os licenciados e os doutorados se ligassem, tanto quanto possível, ao mundo empresarial. Ou seja, nós temos um conjunto de doutorados, de licenciados, de investigadores que agora tinham que começar a pensar em traduzir esse conhecimento em métodos, mudando realidades empresariais, institucionais e outras, não é? E portanto, inovando procedimentos e métodos, como eu estava a dizer. Ora, esse trabalho que tem que ser feito, esse trabalho que deve ser feito, continua justamente a necessitar de continuidade para o futuro. E, portanto, o que estamos a assistir é uma ruptura com o que se estava a fazer, o que significa que, se conseguíssemos, como estamos a fazer esse esforço, reorientar a investigação e o ensino superior para uma maior ligação à atividade económica, nós a seguir não vamos ter continuidade. Dizer-lhe também que, ao contrário do que diziam à senhora Merkel, nós já temos inventariados um conjunto de milhares de necessidades, nomeadamente em tecnologias de informação e conhecimento, mas também em engenharias. Há engenharias que já são carentes de estudantes. Isto decorre do facto da forma como isto foi encaminhado nos últimos anos, que levou a que não existissem. Portanto, as universidades e o futuro Ministério da Educação vão ter que encontrar novos caminhos de oferecer formações académicas complementares aos jovens e, especialmente, repegar nestes que agora estão à bem vista de desistir e voltar a dar-lhes uma oportunidade. É o único caminho que as universidades terão, também para elas próprias e para manter a qualificação mais alta de um conjunto maior de portugueses. Muito bem. Depois da educação, falamos agora de política. Portugal vai fazer um pagamento antecipado ao FMI. Como é que podemos encarar esta notícia? O que eu ouvi da Ministra é rolar a dívida. Eu recordo-me bem que há 3 anos se apanhou uma frase ou 2 frases destacadas de uma conferência que o então estudante de filosofia José Sócrates estava a dizer, em que ele dizia que aprendeu quando passou na universidade, e ele passou no Instituto Politécnico de Engenharia, por exemplo, em Coimbra, como é sabido, ainda enquanto estudante, e ele dizia que as dívidas eram para gerir. O que o Governo está a fazer é gerir a dívida. O Governo está a substituir dívida a um custo, pela mesma dívida com uma maturidade diferente, a um custo mais barato, por causa dos juros estarem a descer. Isto é, face àquilo que são as próximas necessidades de pagar que o país teria, o que o país está a fazer é tirar mais para a frente com o pagamento, sendo que, ao mesmo tempo, beneficia de uma taxa de juros mais baixa. E, portanto, aquilo que vai fazer, o Governo está a substituir dívida, não está a pagar coisa nenhuma. Ou seja, é a mesma coisa que a Helena, para comprar o seu carro, emitir um crédito num banco e depois conhece outro banco que lhe empresta o mesmo dinheiro de forma mais barata, e o que a Helena faz é pede ao segundo banco que lhe empresta de forma mais barata e paga a totalidade do crédito ao primeiro. Ora, não se endividou mais, do ponto de vista do valor absoluto, mas também não pagou grande coisa. Ou seja, diminuiu foi o custo do financiamento e protelou no tempo o seu pagamento. Portanto, isto é aquilo que nos leva para aquilo que tem dito o Sr. Tsipras na Grécia e o Varoufakis, não é, o ministro,
que tem dito esta coisa muito simples. A Grécia simplesmente encarou o problema com verdade. Ninguém vai conseguir nunca pagar a dívida. O que estão a fazer é rolá-la à espera de um qualquer milagre que permita então sim começar a amortizá-la. Isto é rolar dívida, não é pagar coisa nenhuma. Havia um credor que era o FMI, vai passar a ser, digamos assim, uma outra entidade que ficará com a emissão de dívida que vai ser preciso fazer para pagar o FMI. E precisamente falou no assunto da Grécia, precisamente o nosso último tema, que admite pedir ajuda à Rússia, aos Estados Unidos e à China. Eu quero recordar a quem nos está a ouvir lá em casa que esta questão da Grécia estar ou não estar no euro vai ser preocupante para a Europa exatamente por uma razão muito simples que as pessoas lá em casa percebem. Nós bem nos lembramos, nós já tivemos aqui uma moeda portuguesa, o escudo, e quando precisávamos de fazer importações, nós comprávamos divisas e até dizíamos aos nossos imigrantes nessa altura, antes de termos aderido ao euro, em 2000, uma das nossas fontes de riqueza do país eram as divisas, as remessas dos imigrantes. O que é que pode acontecer com a Grécia? E depois gostava que olhássemos para um país riquíssimo, por exemplo, Angola, não é? Apesar de agora estar a viver um mau bocado com a baixa do preço do petróleo, mas Angola, durante muitos anos, tinha duas moedas. Uma para dentro de Angola, que eram os kwanzas, não é? E outra para fora de Angola. Uma pessoa, quando queria importar alguma coisa, tinha que depositar o contravalor em kwanzas no Banco de Angola e depois o Banco de Angola adquiria as divisas em termos internacionais e fazia os pagamentos. Isto não é impossível para a Grécia, ou seja, a Grécia pode adotar o dólar como moeda de pagamento ao exterior e trabalhar em função disso. Não é, portanto, para mim não é nada desajustado que se aliás, Portugal, este empréstimo que tinha o FMI era em dólares, como sabe, não é? Por isso, e há uns meses atrás, numa operação nunca explicada, o governo português trocou euros por dólares, se recorda, há uns tempos atrás. E, portanto, é sempre viável para um país que queira, de facto, crescer, trabalhar com uma moeda, que será uma moeda por referência a outra que não o euro. Portanto, neste caso em concreto, a Angola tinha os kwanzas e a moeda de pagamento internacional e de venda é dólares. Portanto, isto é sempre um processo que pode ser feito. E com uma agravante, é que isso implicará uma aliança que tem outras consequências para a Europa, nomeadamente a possibilidade da Rússia passar a ter ali numa zona geográfica muito importante uma grande capacidade de ficar ao comando de uma zona estratégica do mundo, que deu muito trabalho ao Churchill para não deixar, na altura, entregue à União Soviética, porque, como sabe, a seguir à Segunda Guerra Mundial, as negociações de Yalta permitiram dividir o mundo entre aquilo que ficou debaixo da órbita da União Soviética e aquilo que ficou fora da União Soviética. Já na altura, os partisãs gregos, que sempre foram de esquerda, defendiam que a Grécia devia ter ficado dentro da União Soviética, por todas as razões e mais algumas. E provavelmente aquilo que Churchill conseguiu que não acontecesse, vamos agora nós permitir que aconteça por força disso. A ligação inteligente entre a Rússia e os Estados Unidos tem a ver com o facto dos dois países estarem numa disputa da qual a senhora Merkel quer ser intermediária, mas pelo caminho que leva vai dar a mau resultado. Então, Albino Almeida, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. O site de arquitetura Arcdaily elegeu os melhores edifícios do ano e 3 deles são portugueses. Os prémios foram distribuídos por 14 categorias diferentes e distinguem tanto edifícios de escritórios como vivendas individuais, passando por espaços desportivos e culturais. Na categoria de edifício de escritórios, venceu um projeto que resultou da colaboração entre Cisa Vieira e Carlos Castanheira, construído na província chinesa de Jiangsu, inaugurado no verão passado. Na categoria de vivenda individual, o prémio foi para a Casa de Sambade, perto de Penafiel, um projeto do ateliê Space Workers. Já na categoria de arquitetura cultural, o projeto escolhido foi para o Centro de Interpretação do Parque Natural da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, um projeto do ateliê Otto. Para além destes 3 prémios atribuídos a arquitetos portugueses, a lista dos vencedores de 2015 inclui 3 arquitetos que já foram galardoados com o prémio Pritzker, o equivalente ao Nobel da Arquitetura. Um deles é, claro está, Cisa Vieira.
Os outros são Herzog and de Meuron, a firma de arquitetura suíça fundada por Jacques Herzog, e Pierre de Meuron, responsável por obras como o Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, e o japonês Shigeru Ban. Os vencedores nas 14 categorias foram anunciados após uma segunda fase de votação online, em que 9 projetos portugueses concorriam entre 70 finalistas escolhidos no universo de 3.500 projetos de todo o mundo. E terça-feira é também tempo para o nosso comentário económico com António Meira. António Meira, muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença e começamos este comentário com um novo banco. Hoje saiu uma notícia na imprensa em que Stock da Cunha, que é o presidente do novo banco, diz que é difícil ou é impossível pagar as obrigações aos pequenos investidores. Creio que o montante é um valor acima dos 600 milhões de euros. Ora, e vem outra a dizer que o banco conseguiu recuperar em depósitos 4 mil milhões. Isto é um feito realmente, mas há aqui um problema. Eu tenho conhecimento de algumas situações em que já aparecem os extratos que diz novo banco e vem lá no fundo, não é, o investimento e diz Rio Forte. Aliás, o que está em causa neste momento são as obrigações da Rio Forte e da ESI. Agora há aqui uma dúvida que eu até coloco ao Stock da Cunha e ao Banco de Portugal e à CMBM, é que se os investidores ou os aforradores estão a receber os extratos em nome do novo banco, se aquele montante está lá registado, eu entendo que o banco deverá pagar aos aforradores, ou então esse valor não devia figurar no balanço do novo banco, mas figurar no banco mau. Aqui também, esta situação também é originada pelo desentendimento entre o Banco de Portugal e a CMBM, mas quem paga, neste caso, não queria dizer um mexilhão, mas tenho mesmo que o dizer, não é? Como é que poderá ser resolvida esta questão? Provavelmente terá que ser resolvida pela via política, porque não estou a ver outra solução, até porque o problema ainda não... Isto é uma bola de neve que ainda não começou a crescer. Entretanto, há outra solução... Mas que vai arrastar... Vai arrastar. Isto não, eu conheço casos em que, e até falo por experiência própria, tenho casos em que, desde que o novo banco surge o banco mau, desde que o BES foi desmembrado, há pessoas que nunca mais receberam juros, têm o dinheiro, não conseguem mexer, movimentá-lo, não conseguem mexer no dinheiro, e é assim, os gestores de conta vão sempre adiando respostas, o que de facto é muito desagradável, porque também conheço algumas pessoas que tinham lá as poupanças todas nesses investimentos. Poderão reaver o dinheiro. Mas o mais grave ainda é que, face à confiança entre os gestores de conta e os clientes, não há documentos assinados. Isso é que é o mais grave. E, portanto, nessas situações, o novo banco terá mesmo que se responsabilizar. Eu acho que assim, este entendimento entre a CMBM quer que o BES, o novo banco, reembolse as poupanças a estes investidores. O Banco de Portugal não quer. Portanto, há aqui uma disputa entre entidades de supervisão que está a afetar algumas dezenas de milhares de pequenos investidores e não parece que sejam 600 ou 700 milhões de euros que irá prejudicar ou que irão prejudicar a venda do novo banco. Acho que o Banco de Portugal, acho que o Governo e a CMBM, neste caso a CMBM está um pouco de fora porque o banco está mais sob a supervisão do Banco de Portugal, deviam ter em atenção todos estes pequenos investidores
porque é difícil uma pessoa, um cidadão com 70 anos ou mais, ou até com 60, retornar ao mercado de trabalho para conseguir recuperar algum valor para refazer a sua vida. Portanto, há pessoas em situações que irão ficar em situações muito precárias. Entretanto, E enquanto a questão não se resolve, e também não se saberá quando é que verdadeiramente irá ficar resolvida. Eu creio que isso estará para breve, porque o banco irá apresentar os resultados, não sei se são positivos ou negativos, brevemente, e portanto, a partir daí, creio que essa situação ficará mais esclarecida, porque as próprias agências do novo banco não dão resposta aos clientes. Entretanto, há outra solução, que é o cliente perder uma parte do capital. Mas isso terão de chegar a acordo? Isto não terão que chegar a acordo, isto será uma decisão do Banco de Portugal. O Banco de Portugal é que irá decidir qual é a percentagem que o novo banco irá suportar neste tipo de poupanças. Não é? António Meira, o nosso segundo tema é também um tema do dia. Relacionado com a banca. Com a banca. Foi publicado ontem SwissLeaks. O que é isto? É um processo, portanto o sistema bancário suíço já não era aquilo que era. E já não era aquilo que era, não porque a Suíça não queira ou os bancos não queiram. Por acaso é de um banco inglês. Aliás, é de um banco inglês e é o maior banco do mundo, o HSBC. Inglês e Hong Kong. Estamos a falar em mais de 100 mil milhões de dólares, que estão grande parte desse valor é lícito, mas uma grande parte é ilícito. E, portanto, foram descobertas as personalidades, as pessoas, quando eu digo personalidades, curiosamente estive a ler a notícia e falavam lá de futebolistas, figuras públicas conhecidas. Também há portugueses com poupanças nesse banco, dos quais tem 160 milhões de euros, o que é muito dinheiro. Se calhar é o Ricardo Salgado, não sei. Isto é mau para aquilo que nós conhecemos, o capitalismo, é mau para a democracia. Hoje nada é seguro, porque existem os hackers que conseguem... Isto foi desvendado precisamente por hackers. E conseguem entrar no sistema bancário? Conseguem entrar no sistema bancário. Aliás, um desses hackers foi contratado pelo partido espanhol, o Podemos, precisamente nestes dias. Não sei bem o que é que o partido quer, se quer entrar por essa via de descobrir mais coisas. Falámos aqui há umas semanas em que, na distribuição da riqueza, e há aquela riqueza em que as pessoas ganharam licitamente. As empresas cresceram, tornaram-se grandiosas, tornaram-se multinacionais e justificam a sua riqueza. Em parte justificam, porque, eu digo em parte porque essas empresas provavelmente poderiam pagar melhores salários também. E há outras fortunas que não se justificam. Há pessoas ligadas ao mundo da droga, ao mundo das armas, ao mundo da corrupção e, portanto, não se justifica. A Suíça, neste momento, vê-se a braços com estes problemas. Os bancos suíços também, aliás, há bancos que pagaram multas enormes para nós, para esses bancos não são assim tão grandes como parece. São bancos com poupanças gigantescas, com resultados, quando dão lucro são resultados gigantescos, mas também quando dão prejuízo também são resultados gigantescos. Portanto, isto é mau para o sistema económico mundial, para o sistema financeiro, essencialmente para as democracias. Não quer dizer que as pessoas que lá estejam com essas poupanças, ilícitas ou não, sejam pessoas que vivam em países democratas, não. Portanto, há do México, há da Venezuela, até da Venezuela, há
há aforradores, não sei se esses são aforradores ou se são corruptores. Não é? Corruptor é aquele que inicia a corrupção. Portanto, é preciso criar uma ordem mundial Que conclusão financeira. poderemos tirar desta situação, António Meira? A conclusão que podemos tirar é que não pode haver, de facto, segredos bancários no sistema bancário. Aliás, o novo banco e o caso do Sócrates em Portugal surgem precisamente porque há denúncias dentro da banca e quando o dinheiro é colocado no banco e o banco sabe que é ilícito, porque o banco sabe isso, eu acho que o banco devia denunciar o depositante. Estas situações. Quando o dinheiro é depositado, mas provém de uma situação normal, aí, e é o que acontece, há muitos depositantes que não têm esse problema, nem foram denunciados, não é? Ou se forem, portanto, são pessoas que conseguem justificar porque é que têm lá esse dinheiro. Mas, de facto, isto é mau. Todos os dias surgem situações novas. Também existem russos, existem pessoas de todos os quadrantes do planeta e isto são situações, todos os dias nos defrontamos com novas situações deste género e tudo isto faz com que os eleitores mudem na Espanha, mudem na Grécia e provavelmente noutros países. E certamente para a semana teremos tempo também para falar dessa questão relacionada então com este, poderemos chamar, escândalo na banca. Muito obrigada, António Meira. Voltamos a ver-nos na próxima semana. A casa do milionário Christian Grey, do filme 50 Sombras de Grey, está amobilada com móveis portugueses na adaptação para o cinema. No cenário que compõe o apartamento do milionário estão mais de 30 peças de mobiliário português, mais concretamente de Rio Tinto. A empresa Menina Design foi convidada pela Universal Pictures pelo seu design exclusivo High-End e Cosmopolita. O grupo português integra 4 marcas: Boca do Lobo, Delightful, Coquette e Brabo, que estão presentes no filme 50 Sombras de Grey, em elementos como armário de bar, uma mesa, uma vitrina, um armário, uma arca, um aparador ou um biombo. Didia Souza, responsável de comunicação da empresa de design de móveis Boca do Lobo, revelou que a produção do filme não quis alterações. Gostou da identidade das marcas e do design das peças, tal como elas são. O grupo Menina Design tem o grande sonho de elevar o design português à escala mundial, impulsionando através de uma dinâmica empresarial que permita desenvolver e promover processos de inovação. O contacto inicial e a proposta de colaboração foram feitos pelos designers dos cenários dos filmes À Boca do Lobo, que apresentou as restantes marcas. 50 Sombras de Grey é o primeiro romance de uma trilogia publicada entre 2011 e 2012, de uma autora britânica. A história centra-se na relação e nos jogos sexuais entre Christian Grey, multimilionário de 27 anos, e Anastasia Steele, estudante universitária. Para este filme, Beyoncé fez uma nova versão de Crazy in Love para entrar na banda sonora. O filme estreia nas salas de cinema portuguesas no dia 13 de fevereiro. Romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Do ano, que estreia então com o mobiliário português. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, aguaceiros dispersos e pouco frequentes que serão de neve acima de 1000 metros de altitude. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 6 graus e uma máxima de 13. A Lisboa a mínima será de 8 graus e a máxima de 11. E em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 15. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.